O tema da nossa mensagem hoje é: você está gerando algo. E eu quero dizer afirmativamente: você está gerando algo. Mas ao mesmo tempo eu devolvo para vocês como uma pergunta: você está gerando algo? Porque Deus, Ele nos entrega sementes, mas nós é quem temos o poder de dar vida a isso ou não. Casa com o que a irmã falou aqui sobre as palavras, sobre profetizar também. Nós sabemos que somente o Senhor pode dar vida, não é verdade? Mas infelizmente existem algumas mulheres que acabam abortando, que acabam tirando essa vida por N motivos, não vou entrar aqui nessas questões agora. Mas o que eu quero dizer? Que Deus, Ele está disposto a entregar. Ele quer que você gere. Você tem um ventre fértil, independente de você não ser talvez uma pessoa fértil, até biologicamente. Ah, Roberta, eu não posso gerar, eu tenho um diagnóstico de que eu não posso ser mãe. Engraçado, né? Que os maiores homens da Bíblia, os nomes mais conhecidos e famosos, vieram de ventres estéreis, de mulheres que não poderiam ter filhos, né? E aí a gente vê que, nesse caso, está mostrando o quê? Que somente a glória de Deus pode gerar aquilo que é impossível. Então, não sei o que você está esperando, pelo que você está gerando, pelo que você está clamando, mas eu quero dizer para você que Deus pode trazer vida a esse vale de ossos secos, a esse lugar que de repente não parece ter vida, a esse lugar que parece que está minguando, sabe, aquilo que está vindo a depressão, está vindo o desânimo, está vindo aquele sentimento de desistência. Deus pode fazer reviver tudo isso, mas será através do seu posicionamento, será através do que a irmã falou aqui, da sua profecia, do seu falar, do seu declarar, da sua fé. E é isso que eu queria encorajar você nessa noite. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre gestação, tá? E eu queria ler com vocês aqui Gênesis capítulo 1, versículos 2 e 3. Bem facinho, quem está com a Bíblia, vai ser super difícil de abrir. Gênesis 1. Quando pede para abrir em Obadias, aí é difícil, né? Obadias. Em Gênesis 1, a gente mostra que a gente é crente, né? Que rapidinho a gente abre, né? Obadias, você fala assim: ai, Jesus, agora que vão ver que eu não sou crente, que eu não leio a Bíblia. Até no aplicativo fica perdida, né? Gênesis 1, 2 e 3 vai dizer assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E aqui acredito que todas nós, ou se você ainda não teve contato com essa passagem, leia depois, mas todas nós sabemos, né, grande parte de nós aqui sabe, que a terra e tudo o que foi feito ali foi através do poder da palavra de Deus. Mas eu quero me atentar mesmo a essa coisa da luz. Hoje eu quero falar mais um pouco sobre essa questão da luz, porque eu acredito que cada uma de nós vivia numa escuridão antes de encontrar verdadeiramente Jesus. Seja você tendo sido uma pessoa criada dentro da igreja ou não. Se você era do mundo, vamos dizer assim, na nossa linguagem crentez, né? Se você era uma pessoa que não nasceu dentro desse costume religioso ou cristão de ir à igreja, mais facilmente você entende quem você era antes de conhecer a Jesus e quem não. Agora, muitas de nós que nascem no meio evangélico, que cresce como eu cresci praticamente desde os meus 5 anos, muitas vezes a gente não acha que existe trevas dentro de nós, que nós precisamos de fato encontrar Jesus, porque a gente acaba se batizando lá com 10, 11, 12 anos de idade, até inspirado, né, pelos nossos pais, pelo que a gente ouve, pelo compromisso e chamado que Deus tem na nossa vida, mas muitas vezes não nos damos conta dessa decisão. Eu me batizei aos 11 anos de idade, mas eu não tinha ideia, né, da complexidade, do que de fato representava aquela decisão. E eu entendi que nesse processo meu de cura, de encontrar quem Deus realmente era, eu tinha muitas trevas dentro de mim. E quando eu tive esse encontro real, que eu posso dizer como Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora de contigo andar, eu de fato pude enxergar quantas trevas existiam dentro de mim. Então, todas nós em algum momento, crente ou não crente, vivia dentro de trevas, e Deus trouxe luz. Talvez Ele esteja trazendo ainda a luz à sua vida. E nós vamos sempre precisar dessa luz. Nós vamos sempre precisar da iluminação do Espírito Santo na nossa mente, no nosso inconsciente, para que a gente possa ver o que nós não estamos vendo.
Porque muitas vezes estamos cegas diante da vida, diante das dores, diante das frustrações, diante de nosso vitimismo, do nosso egoísmo. Olhamos apenas para o nosso umbigo, o que a gente sofreu, o que a gente passou, o que a gente não tem, o que a gente não teve. Isso nos cega. Então, que o Senhor possa trazer luz para que essa gestação possa vir à vida, ok? Nesse processo de vir à luz, muitos sentimentos, pensamentos e comportamentos vão sendo revelados. Talvez você já esteja nessa jornada. Talvez, até lá na conferência, eu estava ali embaixo e uma moça falou comigo, olha, fui levada a uma memória quando eu tinha 20 e poucos anos, de algo que eu vivi e que eu tentei abafar através de uma outra coisa, e Deus levou ela. O que Ele colocou ali? Luz, olha, aqui tem uma coisinha escondida. Aqui tem uma dor não trabalhada, que tem, talvez, gerado isso em você hoje. Então, a gente precisa olhar. E nesse processo, Deus vai nos trazendo a olhar. E o nosso papel é o quê? Permitir que Ele nos leve a esse lugar, sentir a dor que tiver que sentir dentro de um propósito. Não é sentir uma dor sem propósito. Não é ficar reclamando, se vitimizando. Ó céus, ó vida, como eu sofro. Isso viver a dor constantemente não é propósito de Deus para a sua vida. Mas existe uma tristeza, existe uma dor que às vezes é necessária no processo para que você seja curada, para que você seja liberta. E nesse processo vai ser necessário o arrependimento. É tão estranho quando eu falo isso, as pessoas, elas muitas vezes me questionam. Como que eu tenho que me arrepender se eu fui vítima, eu fui rejeitada, eu fui abandonado, meu pai não se importava comigo, eu apanhava dos meus pais, eu fui abusada sexualmente, ou a minha mãe era muito controladora. Como que eu tenho que me arrepender se a pessoa me feriu? A questão, gente, é que toda vez que nós passarmos por uma situação de dor, dentro de nós vai ser acionado algo que é chamado na psicologia de mecanismo de defesa. Dentro do mecanismo de defesa, a primeira estrutura que se apresenta rapidamente é o orgulho. O orgulho, naquele momento, ele precisa entrar para te defender. Quando você era uma criança, que de repente alguém vai tentar tocar em alguma área que não é para tocar, ou falar alguma coisa, e você se defende, não, tira a mão de mim, ou não faz isso, ou isso, e você devolve, às vezes até com uma ira, com uma raiva. Por quê? Porque é a maneira como o seu inconsciente encontra de te defender. Só que um exemplo, você de repente passou por abuso sexual quando você era criança, quando você era adolescente, ou você viveu debaixo de uma relação com uma mãe narcisista. O que é uma mãe narcisista, gente? É aquela mãe, existem vários níveis de mãe narcisista, tá? Não vou trazer o nível mais adoecedor, não. Vou trazer o nível mais comum, que as mulheres nem percebem que são. É aquela mãe rígida, é aquela mãe rixosa, é aquela mãe que tem inveja da filha sem perceber, que quando a filha é adolescente e ri, e brinca, e se diverte, e traz as amigas para dentro de casa, a mãe tem raiva. A mãe, sabe, tipo, fica vasculhando tudo da filha, quer saber tudo o que está acontecendo, não permite que aquela filha tenha um mínimo que seja de privacidade. Eu não estou dizendo que tem que deixar solto, e também não tem que ter o controle, porque é amor e limite na mesma proporção. Mas eu estou dizendo de uma mãe que nunca se alegra, a filha vem contar uma coisa, ai mãe, aconteceu tal coisa, não sei o que, e ela fala assim, tá, minha filha, você já fez a lição? Você já lavou aquela louça? Você já fez? Então, uma mãe que nunca celebra, que nunca se importa com essa adolescente, que nunca elogia, que fala, que cabelo é esse? Onde você vai com essa roupa? Olha que ridícula. Então, palavras que são lançadas, e não por mal, gente. Ou uma mãe que é vitimizada, uma mãe que fica assim, você vai sair, mas eu vou ficar aqui sozinha, porque o seu pai já não está nem aí por mim, né? Porque aí eu não sei o quê. E aí é uma mãe que traz culpa. Sabe, uma mãe que traz peso, uma mãe que traz culpa. Uma mãe que, inclusive, coloca a responsabilidade no filho de lhes fazer feliz. Então, é um perfil muito comum, gente, não é um perfil difícil de se encontrar. Eu era essa mãe. Louvado seja o Senhor que me trouxe clareza, luz, consciência, para que eu pudesse ajustar e ter uma relação hoje linda, curada, incrível com a minha filha mais velha e ser totalmente diferente com a minha filha mais nova. Minha filha mais nova, ela é do perfil assim super comunicativa. Fala com todo mundo, tem milhares de amigos, ela tem vários grupos de amigos. E ela brilha, onde ela chega, ela brilha, ela, sabe, tem vários dons, ela canta, ela dança, ela interpreta, ela é isso, ela é aquilo. E ela é super amada, fala assim, Deus caprichou, minha filha, em você. Deus fez assim, já que é a última, passa de novo aqui que tem mais uma leva. Gente, eu tenho certeza que se eu não tivesse sido curada nessa minha jornada, hoje a minha filha com 16 anos de idade, eu iria invejá-la.
Eu iria ter sentimentos ruins em relação a ela, porque eu era tímida, eu era introvertida, eu me achava feia, eu achava que eu não sabia me comunicar com as pessoas, eu achava que eu não sabia me relacionar com as pessoas. Então, fatalmente, eu ia vê-la como uma inimiga. Não porque eu quisesse, porque a doença, a ferida emocional ia me levar a isso. Então, entende como a gente não pode julgar a nossa mãe, mas a gente precisa se reconhecer, se viveu também debaixo disso, porque isso pode ter causado dores na nossa vida. E pode, inclusive, estar gerando uma repetição de um comportamento, né? Então, Deus, ele vai trazendo luz, tá? E ele vai nos levantando, nos colocando diante das situações. E aí, a gente precisa se arrepender. Então, no quesito arrependimento, é isso. Porque eu vou me arrepender do que as pessoas fizeram, mas do que isso gerou em mim. Porque se você teve uma mãe assim, ou se viveu diante de abusadores, naturalmente na sua vida adulta, você pode levar isso para a sua relação como mãe, como filha, como eu falei, ou com o marido. O meu marido, gente, sofreu demais, coitado, no início do casamento. Por quê? Porque ele era figura de homem que inconscientemente representava todos os homens que me feriram. Porque as figuras paternas que passaram pela minha vida nunca foram presentes. Eu não sei, gente, eu não sei o que é um beijo, um amor, um abraço de um pai. Eu não sei o que é um olhar, um conselho de um pai. Eu não sei o que é um pai brigar, corrigir. E isso é muito doloroso, porque a gente precisa ter essa figura forte, não é verdade? Pode pensar aí, né? Deus, ele fez tudo perfeito, gente. O mundo está bagunçando tudo. O mundo está confundindo tudo. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós precisamos nos posicionar. E é dentro do nosso lar. Como igreja, a gente precisa ser diferente. Mas quando a gente olha, a gente fala, parece que está meio igual. Sabe, a separação está no mesmo patamar, na mesma porcentagem que do mundo. Não pode ser assim. Jesus vai dizer, com vocês não deve ser assim, tem que ser diferente. Desde que Deus, antes lá no Antigo Testamento, quando ele estabeleceu os reis e as pessoas, ele dizia, porque eu quero que as pessoas vejam a você e vejam que vocês servem a um Deus diferente. Os comportamentos têm que ser diferentes, né? Então, a gente precisa entender isso, que muitas vezes a gente vai refletir aquilo que a gente recebeu na nossa vida. Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas etapas de uma gestação. Eu vou trazer aqui, trazendo biologicamente falando, tá? Mas também eu quero que você sempre faça o link com a analogia de uma maneira metafórica aí para uma gestação de um sonho, de um projeto, de algo que você está buscando, mesmo que seja uma transformação. Mesmo que seja uma restauração no seu casamento, ou que seja a conquista de uma casa própria, ou de um empreendimento, ou no seu negócio, ou no seu trabalho, o que quer que seja, tá? Muitas mulheres, elas estão grávidas sem saber. Na verdade, a maioria, né? Olha, gente, dificilmente, foram poucas mulheres que eu ouvi falando assim, olha, o dia que eu engravidei, eu sabia que eu engravidei. São poucas que eu ouvi falar isso. Eu sabia que eu engravidei aquele dia, desde então eu tinha aquela convicção. No geral, a gente não sabe. Naturalmente, a gente não sabe. Foi nesse, a não ser que você tenha uma relação bem, né, gente, que não pode ficar tanto tempo assim, né, sentar ali com o marido namorando, né? Porque isso também é altamente espiritual, mas se você, vamos lá, que tem a relação com seu marido uma vez a cada 2 meses, você vai saber, né, o dia que você engravidou. Mas vamos melhorar isso aí, né, gente? Vamos dar uma animada aí no casamento, né? Porque a parte espiritual é totalmente ligada também à parte sexual no casamento. Isso tem grande importância, tá? Mas, então, normalmente, você não sabe o dia que você engravidou. Então, a mulher, quando ela descobre que ela está grávida, seja com 3 semanas, 4, 6 semanas, ou até mais, algumas, ela já estava grávida sem saber. Né? Eu me lembro, na minha primeira gestação, que eu passando veneno de mato, assim, no quintal, eu carregando no sofá, eu fazendo não sei o quê, e na semana seguinte eu descobri que estava grávida. Eu, meu Deus, amor do céu, como Deus livrou! Porque eu estava fazendo tudo a louca, né, sem saber que eu estava grávida. Então, muitas vezes a gente já está gerando algo sem saber. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vê algo na vida da sua irmã, já o filho, o bebê. Às vezes você já vê o resultado na vida da sua colega, e você fala, eu não estou gerando algo, eu não estou gerando nada. Nada acontece na minha vida. Às vezes você vem para cá e você vê alguém se derramando na presença de Deus e chorando e babando e rolando até, e você está lá assim, sabe? Com exceção, tá?
de uma frieza espiritual, porque também pode acontecer, tá? Estou descartando agora a frieza espiritual, estou descartando que você esteja distante de Deus, estou considerando que você ore, que você busque, que você faça o seu devocional, que você participe aqui do grupo VIP, que você realmente se envolva. Mas, de repente, você não está nesse momento de ver as coisas, de sentir as coisas, isso te incomoda, porque você acha que você não está gerando. Você acha que nada está acontecendo, e eu quero te dizer, algo está acontecendo dentro de você. Não é porque você não está vendo, não é porque você não está sentindo, não é porque você não tem um resultado na sua mão de um teste positivo que o bebê já não esteja aí, como o exemplo que eu dei aqui de uma gestação, certo? Outra coisa importante, biologicamente falando, tá? Tudo que uma mãe vive 82 dias antes da concepção influencia a vida emocional, as conexões neurais desse bebê. Isso é incrível. Por quê? Porque quando a gente para pensar... Tá legal o som aí? É que deu uma coisinha, acho que... Quando a gente para pensar nisso, a gente fala assim, olha só, às vezes, a vida do bebê, quando ele veio, foi celebrada, foi legal, foi bacana, tudo legal. Só que a criança tem, sei lá, uma ansiedade que não dá para explicar. A criança tem um distúrbiozinho, alguma coisa que você não consegue entender por quê. E aí, às vezes, a resposta está nisso. O que será que você, como mãe, viveu emocionalmente falando? Às vezes, uma morte, um luto, a perda de um emprego, o rompimento de uma relação, algo que chocou você, algo que marcou a sua vida e que o bebê recebeu esse impacto, mesmo que ele ainda não estivesse dentro do seu ventre. Porque tudo que você viveu nesses 82 dias antecede. Então, olha que informação interessante. E isso vem para a nossa vida também. Nossa missão, nosso propósito. Ou seja, por mais que Deus ainda não tenha entregado alguma semente a você, tudo o que você está vivendo agora, que antecede a isso, tá aí, vocês estão há pouco tempo da conferência, vocês já podem começar a orar para Deus começar a entregar coisas nessa conferência. Gente, eu sou uma pessoa que eu acredito muito em ambiente profético. Tá? É de suma importância que a gente tenha na nossa casa, não vou entrar nisso hoje, mas vocês já estão cansadas de ouvir, o quanto tem que ter uma vida íntima e um relacionamento diário com Deus na sua casa. Você precisa erguer um lugar secreto, um altar, um momento em que seja só você e Deus. Tem que ter esse tempo de intimidade, ok? E dentro disso ocorrem diversas coisas, tá? Deus vai falar o seu coração, por outros momentos você não vai sentir Ele falar nada, mas você vai estar ali para dizer, olha, Senhor, eu estou aqui, eu me importo com este momento, o Senhor é importante para mim, eu quero conhecer mais do Senhor. Então, não é só também a gente receber, porque parece que a gente só vai para Deus também para querer, né? Mas a gente também precisa mostrar a Deus o quanto o amamos, o quanto nos importamos com Ele, ok? Só que muitas vezes o que você começa a viver no secreto, algo que Deus veio numa superfície, vamos dizer assim, um pouco mais acima, eu acredito muito que nesses eventos, nessas conferências, nesses ajuntamentos, o negócio vai mais profundo. Porque tem coisa que você vai ter que viver debaixo de um ambiente altamente espiritual, porque senão você não vai dar conta, talvez, de viver sozinha. Existem N coisas que a gente poderia falar aqui sobre princípios espirituais, energia, sobre as orações, as pessoas que estão orando, jejuando, clamando pela sua presença. Então, quando você vier para um lugar, um evento, que você venha com a expectativa de que Deus possa romper profundidades em você, e eu creio que vai. Então, de repente, nesse tempo que antecede até essa conferência, você vai começar a preparar aquilo que você vai receber na conferência. Aquilo que Deus vai entregar de mais profundo na sua vida. Então, não despreze nenhum momento da sua vida. O que isso quer dizer? Se eu nunca sei quando Deus vai me entregar algo, e Deus não entrega uma coisa uma vez só na vida e nunca mais. Dificilmente as pessoas têm um só filho, a não ser que seja por escolha ou por algum problema de saúde. Normalmente a gente esquece, né? Você fala assim, nunca mais vou ter filho. Quando o bebê puxa o seio, você fala, primeira e última. É igual o cachorro, você fala primeira e última, o cachorro mostra, eu vou ter que pegar outro, não aguento ficar sem. Filho, né, a gente fala, né, também, não, porque essa aqui é a primeira e última. Aí passa uns 2, 3 anos, você já vê um bebezinho no colo, ai, que saudade, que coisa mais linda, acho que vou ter mais um, né? Então, Deus, Ele vai entregando durante toda a nossa vida diversos projetos, diversas sementes, vamos dizer assim, diversos filhos, tá? Projetos gestacionais aí mesmo na sua vida. Então,
A gente nunca sabe quando a gente está nesse período pré de receber alguma coisa. Por isso que nós precisamos ter a nossa vida ali, caminhando com Deus, de maneira que possa propiciar o que Deus tem para a gente, tá? Outra coisa, gente, quando a gente está grávida, tudo que a gente come, tudo que a gente vive emocionalmente vai influenciar o quê? Na cognição desse bebê, ou seja, na questão cognitiva de como esse bebê vai ser inteligente ou mais fácil de pegar, de entender as coisas, o alimento, a parte física dele e a parte emocional. Então, o que a gente vive vai afetar a parte emocional do bebê, e o que a gente come vai afetar a saúde física do bebê. A mesma coisa no nosso processo de estar gerando um propósito. O que você come, né? O que você come? Big Brother, rede social, coisa que não tem nada a ver. Estou dizendo que você não pode ver alguma coisa que alguém possa considerar fútil, mas, de repente, você tem que ver do que você mais se alimenta. Você precisa se alimentar muito mais da palavra de Deus, de ministrações, de louvores, de conversas que agreguem. Você se alimenta do quê? De fofoca, de crítica, de mentira, de reclamação, de murmuração. Então, isso vai influenciar a saúde do seu propósito. Aí não adianta você ver e falar assim, nossa, que bebê tão forte, que bebê tão lindo da irmã, e o meu mirradinho, coitadinho. Mas e aí? O quanto de alimento saudável você está dando para o seu propósito? Então, quero que você pense nisso, tá? Outro ponto, cada gestação é única. Quem é mãe de 2, 3 filhos aqui sabe que cada uma é de um jeito. Um sente enjoo, na outra não sente. Uma barriga fica assim, a outra barriga fica assada. No outro você tem disposição, no outro não, né? Então, assim, é diferente. Então, por mais que você já tenha vivido alguma experiência com Deus dentro de um propósito, essa nova coisa que Deus te entregou ou que está te entregando, você tem que confiar nele para compreender o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, porque é algo novo que ele está gerando. Não tem nem como comparar, nem mesmo com algo que você já tenha vivido, tá? Outra coisa importante, o bebê, ele está crescendo aonde, gente? No secreto. Lá dentro do nosso útero é o quê? Fechadinho, é escuro. Ele não vê a luz naquele momento, ele se alimenta do que a mãe se alimenta, né? Mas assim, por mais que a mãe ela seja antenada e ela leia livros que falem sobre gestação, ela acompanhe blogueiras, especialistas, médicas, leia revistas e tudo mais, ela pode saber, agora eu estou com tantos meses, já está desenvolvendo isso no bebê, já está desenvolvendo aquilo. Mas por mais que ela tenha uma ideia, ela não está vendo aquilo. Então, no nosso processo também de propósito, de chamada, de missão, por mais que a gente receba a revelação, por mais que a gente estude, leia a palavra, leia livros, ainda assim, a gente não sabe exatamente como que é. Por isso que fica, às vezes, essa ansiedade. Como que vai ser? Como que vai ser quando acontecer? Né? E é importante a gente manter uma expectativa, mas a gente precisa tomar cuidado, para que a gente não gere tanta ansiedade e esse bebê nasça antes da hora. Porque se ele nascer antes da hora, pode dar problema. E se ele também passar da hora de nascer, ele também pode dar problema. Então, a gente tem que caminhar com Deus nisso, né? Por mais que haja tecnologia, hoje em dia tem ultrassom 4D, né? Que as mães podem ver e falar, é quase parecido como o bebê. Gente, não é. Pode lembrar um pouco, mas pensa aquela máquina, você vendo ali o rostinho do bebê. Quando esse bebê chega nas suas mãos, o cheiro, a pele, sentir a pele, a quentura da pele, o respirar do bebê, sabe aquele cheirinho de cangote de bebê que só as mães aqui sabem, né? Dá vontade de guardar num potinho, né? Isso é muito real, isso é muito vivo, isso o ultrassom e a máquina não traz. Então, eu quero te encorajar a persistir no seu processo gestacional até você ver a coisa acontecer. Porque, às vezes, a gente vê através de uma promessa, a gente vê através de uma revelação, e Deus usa isso para acalmar nosso coração, né? Ele sabe. Porque as ansiosas de plantão, né? Quem não, eu já me apresento, né? Deus sabe que vez ou outra Ele tem que enviar uma irmã para me dar uma palavra profética. Não é nada novo, é tudo que eu já sei. Mas para lembrar, olha, eu ainda continuo, né, acreditando em você, eu ainda continuo depositando isso em você, eu ainda continuo trabalhando nisso na sua vida. Por quê? Porque me faz lembrar, vai me fazer lembrar como pode ser. Mas quando eu estou vivendo a situação, eu falo, uau, era desta maneira, era sobre isso que Deus falava. Então, assim, é sempre algo, a experiência é sempre muito maior, né? Às vezes, a gente busca resposta diante de Deus, a gente fica angustiado e essa resposta não vem.
Mas isso não significa que Deus não está trabalhando no nosso propósito. A gente conhece aquela canção da Cassiane, né? Que quando ele está em silêncio é porque ele está trabalhando, né? E assim, quando a gente fala com o bebê, depois que o bebê, eu acredito assim, a gente hoje entende que é importante conversar com o bebê já quando a gente já descobre que está grávida. Dizer o quanto ele é importante, o quanto ele é bem-vindo e tal. Até os 3, 4 meses, esse bebê, a gente nem sente o bebê, não sente nem mexer. Lá pelo 4º mês que começa a dar aquelas tremidinhas que você fala, opa, acho que eu senti o bebê mexer. Às vezes fala, não, acho que é gases. Porque a mãe fica com gases bastante, né? Não vou falar outra coisa, senão vai ficar feio aqui. Meu marido que brinca. Não passou até agora, né, amor? Não aguentei, falei. Quem entendeu, entendeu. E aí, até o 4º mês, a gente pode falar com o bebê e a gente não vai ter uma resposta do bebê. Mas não significa que o bebê não está ali, não está sentindo que a gente está falando com ele, não é verdade? A mesma coisa Deus. Às vezes a gente está falando com Deus, pedindo uma resposta, e não significa que Ele não está vendo, que Ele não está sentindo o que a gente está sentindo. Só que, de repente, não é tempo ainda dele se manifestar. Não é tempo ainda dele falar. Então, o que a gente confunde é isso, e desanima, porque a gente não vê nada acontecendo, porque está tudo no oculto, ainda está tudo no secreto, e parece que a coisa não está rolando. Mas eu quero dizer que o seu chamado, o seu propósito, entenda, não só um chamado e um propósito dentro da igreja, numa plataforma, não, como uma empreendedora, como uma mulher de Deus, como uma mãe, como uma sogra, como uma tia, como uma professora de escola bíblica, como uma professora lá no seu trabalho, talvez, né, secular, como uma dentista, como uma manicure, como uma cozinheira, uma boleira, enfim, o que quer que seja. Aonde você está, você carrega um propósito. O teu olhar, o teu abraço, uma palavra, uma oração, gente, pode mudar a atmosfera, a vida, a energia da outra pessoa. Você pode impedir um suicídio. Você pode impedir um suicídio com as suas palavras, com uma atenção que você dê com uma outra pessoa. Gente, não menospreze. Não menospreze o que você carrega como filha de Deus. Você carrega o poder do alto, o poder do Altíssimo, porque a palavra diz que o poder do Altíssimo descerá sobre nós. Jesus diz que faríamos coisas ainda maiores do que Ele fez. Então, nós temos que parar de negligenciar. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso nada. Você pode muito dentro da sua esfera, dentro daquele lugar que Deus te confiou. Então, a resposta que você busca, o seu chamado, o seu propósito, a sua missão de vida, está sendo desenvolvida. Está aqui, está sendo gerada, está sendo desenvolvida. Lá em Provérbios 4,18, tem um versículo que vai dizer assim, olha, o caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o pleno dia clarear. O que é isso? É igual quando começa o sol nascer, e aí você vê, está escuro ainda, meio misturado com aquele lindo sol que está saindo, mas quando dá 9 horas da manhã, aquele sol já está estalando, meio-dia, então, pá! É isso que esse versículo está falando. A coisa ela começa a surgir, vai indo, até que fica tudo claro. E é assim esse processo gestacional também na nossa vida. Agora eu queria falar rapidamente o que você, poucas coisas, tá, gente? Não dá para se aprofundar muito, mas o que você pode ou não fazer dentro desse processo gestacional. E a primeira coisa que você não deve fazer é não mate o seu bebê com as suas palavras. Isso é forte, gente. Né? Lá em Provérbios 18, 21, vai dizer que a língua tem o poder de trazer vida ou morte. Quem gosta de falar vai arcar com as consequências. Então, se Deus falou algo sobre o seu filho, se Deus falou algo sobre o seu marido, que ele um dia vai ser alcançado, que Deus um dia vai transformar ele, para de matar essa promessa que Deus te deu com a tua boca, falando, esse homem não tem mais jeito não. Porque esse menino já desistiu. Não. Porque assim, tem hora que você vai lá e ora, e profetiza e guerreia, aí quando alguém pergunta, aí você já desconstrói o que você construiu no mundo espiritual. O mundo espiritual fica confuso, fala assim, eu vou obedecer o quê? Você precisa ser firme, você precisa ser enfática. Por mais que Deus tivesse sonhado e desejado algo para a minha vida, ministerialmente falando, para alcançar a vida de muitas pessoas, se eu não tivesse feito e continuar a fazer, de buscar, de clamar, de profetizar, a coisa talvez não tivesse acontecido. Eu precisei fazer nascer aquilo que Deus foi me confiando. E Ele continua confiando coisas das quais eu preciso continuar gerando e fazendo nascer. Então, a nossa vida é esse estar atento, sabe? É não menosprezar que você é alguém importante que pode fazer algo importante. Então,
Como que você mata o seu bebê? Com reclamação, murmuração. Ah, nada para mim dá certo mesmo. Ah, tudo acontece na vida de todo mundo. Ah, entra ano, sai ano, nada muda. Ah, tá vendo fulana? Como Deus faz na vida dela, na minha vida nada. Está acontecendo. Para de matar. Porque aí se você matar, não vai acontecer mesmo, né? Você está entendendo como você tem uma grande responsabilidade, tá? Criticando, se vitimizando, tudo isso você mata o seu bebê, tá? 2, não compare sua barriga e processo gestacional com de outras pessoas. Já viu as mamães? Tem barriga de grávida que é pontuda, tem barriga que é arredondada, tem mãe que engorda lindamente 9 quilos. Tem o bebê, linda, fit, novamente. Tem mãe, como eu, que engorda 25 quilos no primeiro, fica desse tamanho. E aí, a gente não pode comparar. Ah, a barriga dela tem estria, a minha não tem estria. O que eu quero dizer? Não compara o seu processo. Não compara o que Deus te confiou. Não compara o seu propósito. Ai, porque aquela lá fala tão bem. Eu não sei nem falar. Ai, porque aquela canta tão bem. Ai, porque aquela é assim. Não compara. E a gente vai daqui a pouco já vamos para o outro passo aqui, ó. Vou ler o versículo antes. Hebreus 13, 5. Vai dizer, contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, você não precisa ter o que a outra pessoa tem. Sua barriga não precisa ser como da outra é. Você precisa se contentar com aquilo que Deus te confiou e fazer a sua parte para que isso possa sair com vida, nascer com vida, com vigor e com energia. E aí é o seguinte, mas o que você não tem, você não precisa olhar para o outro. Você precisa buscar no alto. E aí, eu gosto muito do Salmo 23, 1. Na versão NVT, a maioria das traduções aqui que eu estou lendo é na NVT, que é a nova versão transformadora, tá? Vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu gosto dessa tradução, porque diz assim, de nada terei falta. Ou seja, absolutamente tudo que você precisar durante a sua vida terrena, juntando com o versículo anterior, que a palavra diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E aí uma outra passagem vai dizer que nós, sendo maus como pais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então, Deus, Ele sim, vai dar o que for necessário para essa gestação ter vida. Mas você vai ter que trabalhar em parceria com Ele. E eu te pergunto nessa noite, o que você precisa? Você precisa de fé? Você precisa de esperança? Talvez você esteja sem esperança, já não acreditando mais. Você precisa de afeto? Você se sente uma pessoa não amada? Você precisa de amor? Você precisa de um companheiro? Que seu marido seja mais companheiro, mais amigo? Você precisa de uma cura? De uma libertação? De uma restauração? De um vigor? Você anda cansada? Você precisa de energia, de saúde para trabalhar, de força? Você precisa de conforto? Você perdeu alguém recentemente, um emprego, ou está num processo de luto? Você precisa de superação, você precisa superar algo que você não consegue superar, você já entendeu, você fala, meu Deus, eu não consigo superar isso. Você precisa de coragem. Talvez você seja tímida como eu era, você seja medrosa como eu era, introvertida, você precisa de coragem para fazer o que Deus te confiou. Você precisa de proteção, você está com pessoas, inimigos têm se levantado contra você, calúnias, mentiras, inveja. Você precisa de proteção, você precisa de provisão material, inclusive, de recursos para algumas determinadas áreas, inteligência, sabedoria, confiança. Gente, eu estou falando em detalhes aqui. Você já parou para pensar que você pode pedir a Deus detalhes? Tudo que está aqui, ó, que eu estou lendo, eu preciso e eu peço a Deus. Senhor, eu preciso de confiança. Você acha que é fácil subir aqui, gente? Eu preciso de confiança, eu preciso que venha a confiança do alto para eu poder falar. Para eu poder falar de maneira que o Espírito Santo realmente possa trazer ali aquilo que só Ele pode fazer ao coração de vocês. Eu preciso acreditar que Deus confiou algo em mim, para que vocês possam receber das sementes que Ele colocou dentro de mim, para que possa fluir. Você precisa confiar em Deus. E às vezes você nem consegue confiar em Deus, então você precisa de, Senhor, eu preciso de fé, para eu confiar no Senhor. Talvez você precise de dons, de habilidades. Gente, se eu falar assim, como que eu escrevia antes, e como que eu falava antes, só Deus para falar assim, eu vou escolher ela. Eu não teria me escolhido.
eu não teria me escolhido, porque eu sou exigente. Eu ia falar, não fala direito, não escreve direito, não sei o quê, não sei o quê. Mas Deus escolhe aquele que nada é. Ele escolhe os improváveis. E Ele está escolhendo e levantando pessoas nesse tempo geracional, de nós que estamos dentro de casa, cuidando da casa, dos filhos, para mostrar que é o poder dEle. Só que você vai precisar de se desenvolver naquilo que Ele te chamou. Hoje em dia, qualquer empreendedora que faça bolo, que trabalha com roupa, com semijoia, com o que quer que seja, precisa estar nas redes sociais. Você precisa apresentar o seu produto ali. É uma fonte de renda que Deus está te dando. E você vai precisar, às vezes, vencer o medo. O medo de parecer ridículo, o medo de tirarem sarro, o medo de falarem, o medo de criticarem. E isso é uma grande coisa. Ter que vencer e superar esse medo é uma grande coisa. Então, que você peça a Deus. Você precisa de parcerias? Você precisa de uma amiga? Você não tem uma amiga para abrir o seu coração? Você precisa de conexões com pessoas. Você precisa de paz. Sabe, está tudo muito pesado. Você precisa de humildade. Às vezes alguém já falou para você que você é um pouco topetuda? Ou que você, às vezes, é um pouquinho orgulhosa? Você precisa ser quebrada. Porque é difícil pedir isso para Deus, né? Ô, Senhor, me quebra. Porque essa oração, gente, tem resposta rápida. E aí a resposta vai vir através de, um desconforto, às vezes, com o seu marido, um desconforto com a sua irmã, e você fala que é o inimigo se levantando. Não, filha, é a resposta de Deus te quebrando. Exatamente, é a resposta de Deus. Você precisa de amor ao próximo. Às vezes você percebe que não é uma pessoa que se preocupa tanto com o outro. Peça o que você precisa, compaixão, misericórdia pelo outro, perseverança. Olha, gente, eu acho que o que mais a gente precisa, além da sabedoria, é a perseverança. Porque ou tempos difíceis, não é verdade? Ou tempos em que a gente tem a tendência a desanimar, a desistir, quando vê que a coisa não está acontecendo, né? Mas olha que interessante, o quanto que a perseverança contribui para aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida, que é o amadurecimento. Paulo vai falar muito nas cartas às igrejas sobre amadurecimento. Porque o cristão não é para chegar, sentar no banco e ficar ali um bebê. É para crescer, é para se tornar uma pessoa à estatura do varão perfeito, como diz a própria Bíblia. Em Tiago 1, versículos 4 e 5 vai dizer: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha lá, o que eu acabei de falar sobre faltar. À medida em que você persevera, as faltas vão sendo preenchidas, porque você foi perseverando. Eu ainda tenho algumas faltas que eu busco em Deus, mas aquelas faltas que eu tinha, que me derrubavam e me destruíam antes, eu já não tenho mais. Por quê? Porque eu perseverei. E essas faltas foram preenchidas. Entende como o versículo está totalmente ligado ao que eu quis dizer na questão anterior? E aí, Hebreus 12:12 vai dizer assim, olha, fortaleçam, ou seja, fortaleçam é um verbo, é uma ação sua. Não é assim, que o pastor te fortaleça, que o bispo te fortaleça. Não, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Nós precisamos nos fortalecer. Assim como Romanos 12:2 vai dizer, transformem-se pela renovação da sua mente. Nós transformamos a nossa mente. E aí, gente, o outro ponto que é importante você agora fazer, que aqui a gente falou até, o que não fazer e depois o que fazer. Então, pedir a Deus o que te faz falta. E crer nas promessas de Deus. O que Ele falou para você? O que você sente no seu espírito a respeito da sua vida, do seu casamento, dos sonhos que Ele tem para você? Lá em Hebreus 11:1 vai dizer o que é a fé. A fé é a certeza daquilo que a gente espera, das coisas que a gente não vê. É só doido, gente. Para ser crente é só doido. Eu não vejo, mas eu estou esperando pelo que eu não vejo. E é isso que vai alimentar e sustentar a fé. E também Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele é um Deus que recompensa, mas a gente precisa perseverar. E aí, gente, por último, não tenha medo do nascimento, porque, vou falar, você está grávida, você está ansiosa, mas quando chega na semana, que você, ainda mais se é parto marcado, você fala, meu Deus, aí como que vai ser, como que não sei o que e tal, aí começa a dar aquele medo, né? Então, quando algo
tá para acontecer na sua vida também. Algo pelo qual você tanto esperou, e eu profetizo isso sobre a vida de vocês. Coisas pelas quais você tem orado, coisas pelas quais você tem jejuado, coisas pelas quais você tem clamado, coisas pelas quais você tem permanecido e acreditado. Deus vai fazer nascer. Deus vai fazer nascer. Está chegando o tempo de nascer muitas coisas que Deus confiou a vocês. Ele vai continuar entregando mais, mas está chegando o tempo de nascer aquilo pelo que você vem clamando. Mas quando está perto, gente, da coisa acontecer, dá um medo. Começa a dar um medo, começa a dar um gelo. Sabe, tipo, eu, por 4 anos, eu orei e pedi a Deus que eu fosse ministrar na Igreja Nazareno Central lá, daquele congresso, daquela conferência. A louca. Né, que eu só pregava em igreja pequena, assim, de 10, 20, 30 pessoas. E eu, Senhor, porque Deus traz umas coisas para você orar, para você profetizar, você fala assim, da onde vem isso, né? Senhor, toca lá no coração da pastora Conceição Palma. E eu orava. 4 anos de oração. Um dia a pastora Conceição entrou em contato comigo. Sara, queria te fazer um convite, você ministrar ao lado da Edmé Williams. Aí na hora eu só chorei, né? Porque aí você orou tanto por aquilo que primeiro veio assim, não acredito, meu Deus, nossa, Deus ouviu minha oração e tal, não sei. Aí você celebra, aí você aceita, depois começa, meu Deus do céu, do lado da Edmé Williams, ela conhece Bíblia do começo ao fim, tudo não sei o que, mas Senhor, 3.000 pessoas, meu Deus, não, o que eu fiz, Roberto, não, vou cancelar, vou falar que não deu, vou desistir. Gente, eu fiz um jejum de 6 meses. 6 meses sem comer doce, sem comer nada, sem comer pão, fiquei assim um palito. Só precisava andar no Espírito para falar lá. Porque quando está para acontecer a promessa, aquilo que você pediu, dá medo. Vem medo. Mas gente, isso foi em 2019. Até hoje eu colho, sabe, resultados, frutos, testemunhos do que Deus fez naquele dia. No dia que eu estava no retiro aqui da pastora Roberta, veio uma irmã, que eu não sei se ela está aqui hoje, ela falou, eu fui curada, minha vida começou a ser transformada naquele dia, lá em abril de 2019, quando você ministrou lá. Então, Deus tinha um grande propósito. Mas quando está para acontecer esse negócio, vem o medo. Então, não tenha medo. Não tenha medo, mas vai com medo mesmo se ele tiver, tá? Não tenha medo da exposição e da celebração. No começo, a gente conhece aquele... como posso dizer, não é ditado, mas aquele costume, né, que as pessoas falam assim, gente, não é bom você falar que você está grávida antes dos 4 meses, porque às vezes pode perder. Não tem isso? É verdade, não fala das coisas que Deus te deu quando está aqui no oculto, no secreto. Mas vai chegar uma hora que a barriga vai começar a aparecer, aí não vai ter como esconder, normal. Mas quando o bebê nasce, o que você faz? Você não esconde o bebê. Você celebra, né? Hoje em dia, posta foto nas redes sociais, filma lá na hora do parto, né? Tem lá o registro. Por quê? Porque aí é tempo de expor, é tempo de celebrar. Quando esse bebê vem, gente, né? Ele vai ser revelado. Os segredos que foram sendo entretecidos aqui, como vai dizer Salmo 139, ele vai ser revelado. As pessoas vão poder ver, você vai poder ver. E olha que coisa curiosa, quando um bebê sai da barriga, ou seja ali, né, pelas vias normais, o que é a primeira coisa que esse bebê enxerga, vamos dizer assim? A luz, porque ele ainda não vê direito gente, só vê vulto. Então, o que vem de diferente para ele que não existia aqui? A luz, porque o centro cirúrgico é bem iluminado, né? Então, a primeira coisa que ele vê é a luz. É a luz que Deus vai fazer fluir através da sua vida. É a sua luz, é o que Deus vai fazer através da sua vida. E aí a própria palavra, lá em Mateus 5, 14 a 16, vai dizer assim, olha, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Olha o que a Bíblia vai dizer, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, onde ilumina todos que estão na casa. Deus vai te colocar em lugares altos. Deus vai te colocar, entenda o meu pedestal, tá, gente? Não use isso como um orgulho, como sabor de mel. Vamos usar com humildade. Mas Deus vai fazer com que aquilo que foi tão esperado, tão planejado, venha à luz, seja celebrado. E que as pessoas glorifiquem o nome de Deus através da sua vida. E o que está dizendo? Que essa luz fica num pedestal para quê? Para ela ficar, que luz linda. Alguém para a luz e fica assim, que luz linda, maravilhosa.
Não, a gente se beneficia da luz para ver, para enxergar. Então, a sua luz brilhando, não é que as pessoas fiquem, olha que luz linda, maravilhosa, como você ilumina bem, hein? Você é LED, né? Que você é mais forte, né? Não é aquelas incandescentes amarelinhas, 60, 40, né? Não, né? Não é para isso. É para que você ilumine outras pessoas. Porque é isso que esse versículo está dizendo, onde ilumina todos. O seu propósito de iluminar não é para ser a famosa, a que brilha. Não, é para que você ilumine o caminho de outras pessoas. O propósito de Deus estar me levantando não é para que eu seja a Roberta reconhecida. É para que, através do que eu aprendi e vivi, eu possa iluminar o caminho de outras pessoas. E aí vai terminar dizendo, assim também a luz de vocês devem brilhar. Olha o propósito, a palavra aqui, ó, para quê? Quando a Bíblia coloca para quê, é porque é para isso daqui, ó. Então, assim também brilha a sua luz para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. É isso. E eu encerro aqui com Tiago 1,18 que diz, por sua decisão de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, é a palavra da verdade que precisa estar sobre você. Que todas as mentiras que foram contadas sobre você, sobre sua imagem, sobre se você é inteligente, se você é capaz ou não, que essas mentiras caiam por terra. E que a verdade, Ele gerou você por essa verdade. E que essa verdade possa realmente se tornar verdade na sua vida. De verdade. Ó, verdade de verdade. E qual é a sua decisão hoje? Aí eu volto a perguntar, você está gerando algo? Ou você quer gerar algo? E quais verdades você precisa gerar na sua vida? E aí eu queria que você fechasse os olhos para a gente orar. Se tiver alguém que pode um tecladinho rapidinho, por favor, ou um fundo aí, qualquer coisinha assim. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Mesmo nós sendo tão falhas, tão pecadoras, tão errantes, quantas vezes desistimos, quantas vezes murmuramos, quantas vezes desanimamos na jornada, nos perdoa, Pai. Quantas vezes olhamos, ó Deus, para os processos gestacionais de outras, quantas vezes nos ressentimos contigo, achando que o Senhor não está olhando para nós. Primeiro queremos nos arrepender, Pai. Queremos colocar os nossos maus sentimentos diante de Ti, do Teu altar, e pedir, limpa-nos, limpa o nosso ventre. Se o nosso ventre, Senhor, está entulhado, está cheio de tantas coisas que não há espaço para a gente gerar, ou se o nosso ventre está seco, Senhor, pelas palavras de morte que foram lançadas por pessoas, por figuras de autoridade à nossa volta. Se o nosso ventre, Senhor, está como aquele vale de ossos secos, ó Deus, sem vida, sem pele, que o Senhor possa ligar, juntar, reconectar. Nós profetizamos, ó Deus, eu queria que você colocasse a mão no seu ventre e que você começasse a pensar sobre algum sonho que você já até desistiu, que você já até parou de orar, algo que Deus esteja trazendo ao seu coração, ou algo que parece ser tão impossível, ou algo que você nem acredita, de tão grande que parece ser, de tão improvável que parece, ou que seja sonhos aos seus olhos pequenos, que seja o sonho de você construir algo, de você empreender em algo, de você superar um desafio, de você ter uma conversa que você sabe que você está fugindo dela por se tratar de uma conversa difícil. Seja esse o sonho, seja uma coisa simples ao seu olhar, mas tão difícil para você, que você vem protelando há tanto tempo. Deus diz, o que queres que eu te faça nesta noite, minha filha? O que queres pedir? Do que você precisa? O que você precisa para dar conta, minha filha, daquilo que Ele te confiou? Você precisa de força, de vigor, de energia, de sabedoria, de esperança, de fé, de palavra de sabedoria, de entendimento, de discernimento. O que você precisa? De coragem. O que você precisa? Teu Pai está aqui. Ele nunca te deixou e nunca vai te deixar. Senhor, nós colocamos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos confiou, mais uma vez, diante do Teu altar. Pedimos que o Senhor também faça morrer, Pai, aquilo que ainda está no campo do ego, aquilo que ainda está, Senhor, no campo da falta do afeto, aquilo que ainda busca a aprovação do homem, aquilo que ainda busca reconhecimento do homem. Que o Senhor possa, Deus, fazer, ó Deus, isso ser morto.
todas essas intenções que não vêm do teu coração, todas essas motivações que não foram purificadas pelo fogo, queima, queima, queima com o teu fogo. Deus, eu sei que vai doer, assim como doeu comigo. Eu sei que o confronto dói, mas nós também precisamos ser confrontadas para amadurecermos nos teus propósitos. O Senhor não vem buscar uma menina e uma criança, mas vem buscar uma noiva. Meninas não se casam, noivas, mulheres que se casam. Senhor, nós queremos nos adornar, nós queremos, ó Deus, crescer e amadurecer. Nós queremos, ó Deus, ser instrumento nas tuas mãos, para que outras vidas, ó Deus, possam glorificar o teu nome, possam se render a ti, possam, ó Deus, ter um encontro contigo. Nos faz, ó Deus, aquilo segundo o teu coração que o Senhor desejou para nós. Nos capacita, Pai. Nós precisamos de ti, Pai. Nós precisamos de ti. Aumenta a nossa fé, fortalece, Senhor. E aquelas, ó Deus, que estão para nascer, aquilo que o Senhor tem, Pai. Eu oro para que o Senhor possa cercar. Protege, Senhor, com os teus anjos. Livra de invejas, de críticas, de todo levante das trevas. Que o Senhor possa trazer, Senhor, ali uma proteção extra. Aquelas que estão no início da gestação, Pai, que estão começando a gerar a sua cura. Aquelas, ó Deus, que nem sabem, ó Deus, que precisam talvez gerar a cura. Talvez começaram a entender que precisam ser transformadas. Que o Senhor, ó Deus, possa trazer, ó Deus, a consciência, a revelação. Mesmo que ainda não tenhamos o olhar ali nítido para o que é. Mas assim como um ultrassom nos mostra mais ou menos como é. Que o Senhor possa trazer mais ou menos como vai ser. Em sonho, em profecia. Ah, Deus, que o Senhor possa aquecer o coração dessas mulheres que andavam, ó Deus, até mesmo à porta de uma depressão, se achando não importantes. Pai, que cada uma tenha a clareza e a consciência da verdade que o Senhor tem gerado sobre cada uma delas. Que toda mentira caia por terra, toda mentira do eu não posso, do eu não consigo, do eu não sou capaz, do não é para mim. Que todo espírito de auto-sabotador e de fuga agora bata em retirada na autoridade de Jesus Cristo. Que o Senhor, ó Deus, levante mulheres, ó Deus, corajosas, mulheres com intrepidez no falar. Oh Deus, Deus mostra alguns corações inseguros, alguns corações que se sentem tão inferiores. Dentro de você ao mesmo tempo existe uma guerra. Deus mostra assim mulheres que acreditam que são capazes. Ora, você acredita que você é capaz? Talvez você se identificou até com o que eu falei aqui. Imagina que loucura pedir para ministrar num evento tão grande, sonhar e orar. Mas quando chega você fica, meu Deus, como eu vou dar conta, como vai ser? Não, acho que não é para mim. Oh Senhor, que todo espírito de divisão, todo espírito de dúvida, todo espírito de medo caia por terra. Mas que venha a segurança, a certeza de que essa mulher pode, de que ela é capaz, porque é o Senhor quem a capacita para o teu propósito, para a tua glória. Senhor, cura corações, liberta da insegurança, liberta da inferioridade, da inveja, da competição, da comparação. E levanta mulheres fortes, maduras, olhando para ti, sentindo-se amadas, sentindo-se especiais, importantes, entendendo e ocupando a posição delas. Outras de vocês até saíram da sua posição, porque tiveram pessoas que competiram com vocês. Talvez você não estivesse competindo, mas você sentiu que alguém te invejou. Você sentiu que alguém quis o seu lugar. E como você é uma pessoa que tem tendência a abrir mão, você saiu. E Deus está dizendo, filha, volte, tome de novo essa semente. Coloque novamente dentro do seu ventre, porque eu posso fazer nascer outros filhos. Mesmo que você tenha matado alguns filhos, Deus pode dar outros a você. Deus pode fazer reviver e renascer. Deus está restaurando e restituindo alguns sonhos que, sem conhecimento, sem sabedoria, você acabou matando, ou desistindo, saindo do seu lugar, ou com as suas palavras. Mulher, ocupe o seu lugar, ocupe o lugar que é seu, sendo quem você é, como Deus te fez a ser, exatamente do seu jeito. Que haja aceitação, que haja amor próprio, que você possa se aceitar, que você possa olhar para você e ver, olha que boa coisa Deus fez, porque é isso que o Salmo 139 vai dizer.
Como são maravilhosas as obras das tuas mãos. O Senhor fez a mim e eu tenho plena certeza disso. Que possa fluir cura. Assim como o Senhor tem trabalhado na minha vida, que isso possa fluir nesse ambiente profético. Que possa se manifestar e a glória de Deus possa ser vista na sua vida, diante das pessoas. Obrigada, Pai. Louvado seja o teu nome.